Olá pessoal, estamos aqui reunidos para mais um episódio do Agrárias Cast. Essa que é uma iniciativa do Agrárias Tech com a Cooperativa dos Estudantes de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná. Eu me chamo Eric Stanula. Meu nome é Vitor Takaki. E esse é o 7º episódio do Agrárias Cast. Hoje a gente vai falar sobre a bebida mais consumida do mundo, um dos produtos mais importantes do agronegócio, que é o café. E para isso, a gente recebeu aqui a Roberta Klaas. Ela que é engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal do Paraná, é produtora de café, é mestre de torra e também é degustadora oficial do Ministério da Agricultura. Muito obrigado, Roberta. Obrigada a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, meus colegas também de faculdade. E vamos falar sobre o café. E, afinal, o que seria de nós sem um cafezinho diário, né? Todo dia a gente acorda e, para muitos, o dia começa só depois de um cafezinho. E o Brasil é o maior produtor de café, é o maior exportador. Domina cerca de 30% do mercado de café. Né? O Brasil é o maior produtor de café, seguindo pelo Vietnã, que planta metade do que o Brasil planta, e seguidos pela Colômbia, que planta metade do que o Vietnã planta. Então, a gente está, assim, exponencialmente acima de todos os outros. Sim. Caramba. Pelo que eu vejo, assim, a cultura do café é muito forte. A cultura nos dois sentidos, né? Da agricultura, a cultura do café, mas a cultura social do café é muito forte no Brasil, né? Que nem o Eric falou, né? O dia só começa depois do cafezinho, tá lá de tarde, deu aquela moleza, cafezinho. Então, é realmente um produto que literalmente está todo dia na nossa frente, né? Com a gente convivendo com ele. E para a gente começar, Roberta, conta um pouco dessa tua história com o café. Essa tua paixão pelo café surgiu quando? Olha, quando meus pais sempre quiseram investir em terras, em alguma coisa, eles sempre gostaram de frutíferas. Meu pai tinha um colega meu pai vendia joias. Ele tinha um colega que vendia joias com ele, mas ele era de Baiti e plantava café também. Então, meu pai foi conhecer, gostou, comprou, eles compraram a fazenda, não sabiam nada de café, se enfiaram nisso, e bem nessa época eu deixei de me inscrever para medicina para me inscrever para agronomia. Então, na verdade, uma coisa não teve nada a ver com outra. Durante toda a minha formação acadêmica, meus pais nunca falaram, não, você vai trabalhar com café, e eu também nunca tive muito interesse. Então, quando eu me formei, eu queria fazer, inclusive, um intercâmbio para os Estados Unidos, aproveitar esse período. E nesse meio de tempo, né, que eu estava organizando as coisas, eu falei, vou trabalhar aqui num café para me ocupar, tudo. Comecei a trabalhar de atendente. Eu não sabia de nada. Gente, eu não sabia nada de café. Eu não sabia o que era uma torra média. Eu não sabia o que era uma Rario V60, que é um método super de entrada, assim, para quem conhece mais de café. Eu não sabia nada. Eu fiquei 45 dias lá e nesses 45 dias abriu minha mente, assim, porque eu fiz o linkamento da produção dos meus pais e o final da cadeia produtiva. Então, eu juntei as duas coisas e falei, não, vou trabalhar com isso. O que eu mais gostei na época foi a torra mesmo. Então, eu chegava antes no café para começar, para acompanhar a mestre de torras lá no Luca, né? Acompanhar a mestre de torras para ver como que ela fazia, como que funcionava, perguntava de equipamento, de partes, de tudo, assim, altitude. Enchi o saco dela bastante. E aí eles me dispensaram pra gente poder fazer uma viagem juntos. Então, como eles viram que realmente, né, minha carreira não seria ser atendente de cafeteria, eles falaram, não, então vamos te dispensar do serviço, você vem fazer os cursos com a gente, vai fazer viagem com a gente. Beleza. Aí fui, comecei daí no começo do ano seguinte a torrar num torrador que tinha lá em Baiti, que meus pais já torravam com um cara, mas ele não tinha técnica nenhuma. E falaram, não, faz o que você acha aí. Daí eles me deram uma saca de café. Nossa, eu estraguei muito a saca de café. O torrador que ele tinha era um torrador que tinha um botão quebrado, que a temperatura não era ideal. Os queimadores estavam um cubículo entupido. Então foi muito bom, porque eu anotava sempre num caderninho e eu lia livros para entender como que aquele gráfico acontecia, né? Como que se davam as coisas
Mas eu desenvolvi um feeling pro que estava acontecendo que provavelmente não teria se eu tivesse só, né, sido apresentada para um torrador muito tecnológico. Então, isso, a hora que eu acertei o café, daí a gente já montou a marca e começou a vender. Começamos a vender para cafeterias, vender para mais gente, para fora do Paraná, e aí foi crescendo. Então, foi uma coisa que foi bem orgânica na minha vida, assim, foi bem gradual, né? A gente tinha contato com tudo e foi se desenvolvendo a partir daí. Mas já tinha café, então, na propriedade da tua família? Não. Não? Não. A gente tem uma propriedade aqui, que tem pinos e gado, mas lá não, foi comprado há 9 anos atrás. E era pastagem. Então, até você plantar o café, né? Meus pais, eles sempre quiseram ter um plantio seguindo as normas dos agrônomos, né? Então, eles falaram, se for para fazer, vamos fazer certo. Acharam um agrônomo, sempre seguiram a risca, tudo certinho, adubação, muda, tudo. Seguiram isso e começaram. Só que, assim, o café, para dar a primeira vez, ele precisa de 3 anos para dar a primeiro colheita pequena. Mas a gente passou por uma geada no primeiro ano das mudinhas. Replanta tudo de novo. Daí perdemos um ano nisso. Mas a terra já estava bem mais fértil. Então, quando eles cresceram, eles vieram assim, disparando. E a partir do 5º ano, daí, né, do plantio, que você tem a primeira colheita cheia. Então, daí uma colheita cheia, uma meia colheita, né? Porque o café, ele é bianual. A gente conta, ele não dá todo ano a mesma quantidade. Um ano de safra cheia, um ano de safra vazia. Entendi. E daí quando você falou assim, que a gente acertou o café, que você conseguiu ter o domínio desse processo de beneficiamento do grão, e daí para gerar a marca que você tinha comentado ali um pouco antes. Não, o processo que eu falei foi acertar a torra do café. Isso. Porque no café a gente separa como 2 empresas. A gente separa a parte, o sítio, que é até a saca ficar pronta e chegar até a minha cafeteria, onde tem a torrefação, que daí é a parte do meu pai. Chegou ali, a gente paga pro meu pai, né, o valor da saca, e a gente começa com a parte da cafeteria. Então, são coisas diferentes. A parte de beneficiamento, meu pai já vinha trabalhando super bem, tanto que as cooperativas amavam comprar café deles, sempre vinha gente atrás. Daí que eles começaram a pensar, não, vamos torrar café, né? Se tá todo mundo gostando, por que a gente não tenta? E nisso eu tava me formando, tava 1 ano de me formar na faculdade ainda. Entendi. Então, na verdade, de certa forma, a família de vocês controla o processo inteiro, né? Desde o plantio até a comercialização, mas tem uma divisão ali na metade. Isso. Entendi. Perfeito. E você que cuida do café? Qual café? Não, do lugar café que você... a Roberta também esqueci de comentar, é proprietária de um café aqui em Curitiba, onde ela faz todo esse processo de torra e também mais pra frente a gente pode falar que as pessoas podem ir lá tomar um café. Sim, né? a gente tem um espaço aberto para conhecer a produção, tudo, é tudo aberto, sim, a parte do maquinário. Você chega lá, tá cheio de saca de café no corredor, então é bem rústico assim o lugar mesmo, porque a gente quis trazer essa parte da produção. A gente tem essa ideia de umas coisas um pouco mais simples e rústicas, então a gente resolveu trazer nada muito sofisticado, né? Trazer mesmo essa parte de produção e sítio. E a Roberta, ela trouxe aqui para nós o café, né? Então, antes de esfriar o café, a gente estava esperando a Roberta terminar de passar o café para a gente experimentar. Sim. E se puder explicar um pouquinho também, Roberta, do teu café, desse teu produto. Então, o Class Café, ele é um café especial, tá? Ele tem a denominação de especial porque ele já leva uma pontuação autossuficiente para ter isso. Ele não tem defeitos, ele é doce, ele é encorpado, ele desliza na boca tranquilamente. Você não vai sentir nenhuma aspereza, aquele amargor muito forte, você não sente nele. Ele tem nota de chocolate, caramelo e nozes, que veio nessa safra. A safra passada foi mel e a nova safra vai vir por essas semanas, então surpresa no que vai vir.
Mas é muito engraçado essa questão de sabores que eu também não sabia que tinha antes. Esse café ele tem gosto de chocolate, caramelo e nozes. Ele é um café doce. Quando você toma ele, você sente a doçura assim no lábio. Você sente um amargor, mas ele não vai ficar aqui. Ele tem uma acidez bem equilibrada. Acidez é aquele azedinho que você sente na boca, do lado da língua. Ele é bem equilibrado. Esse é um café que ele tem bastante gosto de café mesmo. Muitos cafés especiais, eles trazem notas super exóticas. Mas esse não, a gente resolveu fazer mesmo um café muito bom, mas com gosto de café mesmo. Não uma coisa super exótica. Então, essas coisas que eu falei são atributos e características de um café que a gente analisa, né? No geral. Mas essa questão das notas, é engraçado que o café ele tem muitos compostos. Quando você colhe ele à mão, como a gente colhe só os frutos maduros, ele tem um alto teor de açúcar, de radicais livres, ele tem muitas coisas junto. E quando você torra, você evidencia eles de forma que eles formam digamos, moléculas que quando você toma, o teu cérebro vai processar coisas que você já conhece, como o chocolate, o caramelo, as nozes. São coisas que você tem já dentro da sua cabeça e você consegue trazer isso durante a bebida, né? Enquanto você toma. Eu sempre falo que até para vinho, você tem que tirar o gosto do vinho e tirar o gosto do café para você sentir essas outras coisas. Perfeito, então vamos analisar o café também. Se vocês verem a cor dele, ele é bem mais claro do que um café tradicional, justamente por ele levar uma torra média. Com certeza o pessoal não conseguiu ver, mas realmente ele é bem mais claro assim do que o café que a gente está acostumado. E muito mais perfumado também. É verdade, bem perfumado. Muito bom, parabéns, Roberta. É um trabalho, né, que começa lá na lavoura, né? A qualidade desse produto é uma sequência de processos que desde o plantio, desde a escolha, né, das variedades do café. Lá na propriedade de vocês plantam o arábica. Sim, arábica. Mas aí a gente está falando de espécies. Uhum. A gente trabalha hoje, mundialmente, com 2 espécies que são plantadas comercialmente, que são viáveis comercialmente, que é o arábica, que todo mundo conhece mais, e a outra é o robusta, tá? As diferenças entre eles são enormes. A primeira delas é que uma planta de robusta produz, assim, muitas vezes mais do que uma planta de arábica. Ela não tem tanta exigência de água, tanta exigência de nutriente, não tem tantos insetos que atacam ela, nem nada. Ela tem o dobro de teor de cafeína e o dobro de sólidos solúveis do que um arábica. Mas o arábica, ele tem o dobro de cromossomos, ou seja, ele é muito mais complexo. Ele tem muita complexidade que traz esses aromas, essas coisas doces, tudo junto com ele. Então, o que acontece? Café de mercado, você não está tomando arábica. Ou eles falam que é arábica, mas é uma porcentagem... Tipo arábica. Sei lá, é bem complicada a legislação porque ela não é bem certa no que ela fala. Ela é muito fácil de você contornar. Abre espaço para você colocar denominações que não caberiam ali, para quem conhece toma. Mas hoje já existem várias espécies mesmo, né? Dentro do arábica que se plantam. Lá, como meus pais não sabiam de nada, eles plantaram feijão com arroz, que é mundo novo e catuai vermelho. Isso é um tipo básico do básico do básico. E lá fora, tem o melhor café que se tem notícia é um geisha, que é o nome da espécie. Só que para o Brasil é proibido você importar grão verde para cá. Então, teoricamente, você não pode ter uma produção de um grão que não é nativo brasileiro. E quando grandes propriedades começaram a ter esses grãos, porque traziam na mala um grãozinho, foram replicando, eles realmente são muito superiores em sabor. Então, eles colocavam esse café em concursos e ganhavam. Até que foi cortado. Os cafés que são geisha não podem participar de campeonatos aqui no Brasil. Caramba, como se fosse super trunfo, assim. Tipo super trunfo. E o café, junto com, sei lá, cerveja, vinho, tem essas coisas de, assim... notas, sabor, competição. Inclusive, parênteses, muito bom café. Muito obrigada.
Eu não... Eu sei que é crime, assim, não sei o que, pra quem entende falar de café, né? Mas eu tomo café com açúcar e tal. Mas esse café, inclusive quando você começou a colocar aquele tantão de café preto assim, sem açúcar, eu falei, cara, não vou conseguir tomar. Porque eu não sou acostumado. Mas não, porque é um café diferente, mesmo que eu não fica aqueles... Não é nem uma azeda, né? Tipo um adstringente, um amargo muito forte na boca da gente, né? Sim. E esse aqui não. Esse aqui realmente é um café que dá pra tomar preto sem açúcar, que realmente sentir o gosto do café. Dá pra perdoar quem toma café com açúcar, Roberto? Dá pra perdoar quem toma café com açúcar, até porque a maior parte das pessoas colocam leite, e leite não tem nada a ver com café, né? E daí as pessoas não condenam quem toma leite. É verdade. Mas eu falo assim, cada um faz o que quiser com o seu café, até o açúcar é uma coisa que já tem no café, a gente só acaba, realmente por uma cultura da gente tomar muito café ruim, a galera tenta dar uma disfarçada. Mas eu não posso condenar quem coloca açúcar, até porque eu coloco laranja, leite, caramelo, várias outras coisas no café. Mas eu acho que é da qualidade do café mesmo, né? Porque realmente, aquele café que é bem amargo, que é o café bom, né? A gente tem essa cultura... Meu pai fala isso, faz um café, mas faz um café bom. Então é um café forte pra caramba que você quase faz careta pra tomar. Né? É o que a gente acha que é um café bom, né? O pessoal às vezes fala assim que o café tá sem cor, né? Que ele não é tão torrado. O pessoal tem esse costume de tomar o café extra forte. Sim. Né? Que daí entra aí os grãos partidos, quebrados, né? Verdes. É isso que eles fazem, não é, Roberto? O que acontece assim, na parte de beneficiamento, separa todos os grãos, né? Ele vai separar por peneiras, ele separa os melhores, os que não foram brocados, que não sofreram ação de fungos, não mofaram, que não teve ataque de insetos, nem nada. Ele separa, ele me vende a parte boa e a parte ruim é destinada à concorrência. Não, mas com certeza se você paga por isso, né? Por ter um produto selecionado, né? Não é... Enfim. Mas o que acontece? O que eles fazem é que a parte boa do café vai para pessoas que realmente vão pagar mais, vão ter um cuidado na torra, e essa parte ruim a indústria consome. Ela consome tudo isso e mais um pouco, né? Milho, cevada, tudo isso vai dentro realmente do café, desses cafés tradicionais de mercado. Porque a saca do café em si é muito cara. Se você for ver o valor de um café de mercado, ele não compra nem uma saca de café direito. Entendeu? Então você precisa colocar... Baratear, né? Dá volume. E para você não sentir o gosto disso, o que eles fazem? Torram bastante. Então, você tem essa coisa bem forte, bem preta, porque eles torram muito. Entendi. E por que a galera fala que é forte? Eu vou tomar pra dar uma acordada, um café super forte. Porque eles ligam isso à cafeína. A cafeína tem um sabor amargo, e por ser muito amargo, eles acabam fazendo essa associação, mas que na verdade não tem nada a ver, porque ali a quantidade de café em si é muito baixa. Então, esse café aqui tem mais cafeína do que um café tradicional extra forte. Caramba. Interessante. E você estava falando das diferenças, né? Dos dois cafés, do Robusta e do Arábica. O Arábica ele apresenta características sensoriais melhores, né? Mais agradáveis. Porque eu sei que um deles, né, Roberta, ele é destinado mais para fazer café em pó, né? O pó solúvel. Café solúvel, como eu disse, o café Cornelon, ele tem o dobro de sólidos solúveis. E como que é o processo de um café solúvel? Você coa ele, assim, você vai coar o café, você vai desidratar ele até virar um pó. Então, se você usa um Robusta, que tem o dobro de sólidos solúveis, você vai render muito mais. Então, eles usam para café solúvel. Inclusive para cápsulas de café, justamente por isso que eu falei, quando você coloca uma cápsula só de café arábica, não tem como você tirar um expresso direito ali, porque ele não tem quantidade de sólidos solúveis o suficiente para dar aquela cremosidade. Então, necessariamente se passa por um processo de colocar Robusta junto para dar corpo nele. E esse é o blend do café? Blend você pode misturar qualquer coisa. Por exemplo, eu posso, inclusive, dentro da minha propriedade, separar 10 sacas de 10 lotes diferentes e misturar 2 lotes e falar que é um blend. Porque eu posso tirar qualidades diferentes dentro de uma propriedade. Sendo que eu separo elas, digamos, né? Vou separar as qualidades e vou misturar. Isso pode ser um blend. Mesmo que seja um blend
de cafés diferentes, nem é uma adição de uma outra coisa, né? Nenhuma adição de outra coisa. Outro produto, né? O que eles fazem, por exemplo, eu quero fazer um blend mineiro. Vou até Minas, pego um café deles e faço uma mistura para dar uma bebida diferente. Então, o café, inclusive para expressos, a melhor coisa que tem é você misturar um mineiro com um paranaense. Porque o paranaense vai dar corpo e o mineiro vai dar doçura. Então, ele faz uma mistura bem certinha. Nossa, que show. Inclusive, já que você colocou essa coisa das regiões, né? A gente tem as regiões cafeicultoras aqui no Brasil, né? Pelo que eu sei, assim, né? Tem o Norte Pioneiro, tem o Sul de Minas, né? Ou Minas inteira, acho que mais focado no Sul de Minas, se não me engano, né? Na verdade, não. Minas, inteira. Se você olhar, tem várias. Tem Mantiqueira de Minas, tem Sul de Minas, tem Cerrado Mineiro. Esses são os principais, assim. Mas tem vários outros. E para lá pro Espírito Santo também, né? Espírito Santo hoje é o estado que está produzindo cafés melhores. Por quê? Porque lá é montanha, lá são solos vulcânicos, então são solos muito ricos em nutrientes. E eles são sempre produtores pequenos. Então eles têm muito cuidado na produção e conseguem tirar cafés de excelente qualidade lá. Roberto, o que diferencia um café comum de um especial? Você comentou, né? Tem esses cafés especiais, mas tem algum parâmetro que diferencia isso? Tem vários. A primeira, você vai diferenciar isso daí desde o começo, né? Então, se eu posso fazer a melhor produção, eu posso plantar a melhor variedade, socar ele de nutriente, cuidar na hora. E se na hora de secar eu não revirar o suficiente, ou se eu tô secando ele em um secador, eu jogar muito calor, ele vai ficar ruim. Ele pode ter gosto de fumaça. Isso tudo a gente passa pela primeira degustação, que é a parte, você tirar, digamos, o café, que essa é a parte onde eu sou especialista, que é você pegar um lote de café, separar os defeitos. Então, eles têm uma quantidade de defeitos dentro de um lote que você pode ter. E daí, depois, a segunda parte é a bebida dele. Então, você vai separar o mole, que é um café que é liso, digamos assim. Você vai ter... Como assim liso? Desculpa. Ele entra... Não tem nada que te estranhe na boca. Na hora de tomar. Na hora de na beber. Textura, Inclusive, vocês já viram como que faz para degustar um café? Não. Vocês têm uma mesa, cada lote são 5 copos, a partir de 300 sacas são 10 copinhos. A gente separa, moe na hora, coloca água quente nele, espera ele infusionar por 4 minutos. A gente vai com uma colher especial mexer ele e daí vai provar quando assim que esfriar. E você pega assim o café e você tem que fazer... Você tem que sugar ele para ele vaporizar na tua boca inteira, e nesse segundo você tem que sentir tudo que você tem que sentir. Então, se tem doçura, se teve aspereza, se ele teve gosto de iodatos, que daí seria um café muito ruim, que passou um café horrível, assim. Então, dentro do sabor você consegue entender às vezes, esse café não foi rodado direito no terreiro. Esse café não teve nutriente suficiente. Então, tudo isso você pega nesse sabor. E a partir dos moles, você vai ter a classificação da SCA, que é a Sociedade de Cafés, eu não sei. Special Coffee Association. Tá. Em inglês. E... aí você vai ter uma pontuação, que daí você vai ter os Q graders e pessoas que são capacitadas para tirar, por exemplo, eles pontuam, né, a acidez, eles pontuam o corpo, eles pontuam a doçura, eles pontuam tudo dentro do café, e é só que dessa mesma forma, no copinho, pega com a colher, suga e descarta, né? Normalmente o pessoal não bebe tudo isso, então o café é descartado. E aí, de acordo com a pontuação, para você ser um café especial, tem que ser acima de 80 pontos. Aí, esses cafés, você vai ver, normalmente tá às vezes escrito 86 pontos, 82 pontos, 92 pontos. Aí você fala, tipo, meu Deus, vai ser caro isso aqui. Então, vocês terem uma noção, assim, 80 para cima é muito bom. Se você achar um café de 90, ele é excelente, assim, em atributos. Mas, nem sempre você vai gostar desse café. Sim, tem questão do gosto. É relativo. Sim. É muito relativo. Esse tipo de coisa é divulgado nos pacotes, assim?
Tipo, essa pontuação é divulgada nesses cafés especiais pro cliente, eu digo? Depende. Vai depender do que a tua marca faz. Por exemplo, eu não faço isso. Uhum. Eu não coloco a pontuação no meu, porque pra mim, o meu cliente não pede isso, né? Eu não vendo por pontuação, mas você vai nesses cafés que tem, sei lá, 20 tipos de café pra você comprar. De todas as regiões do Brasil, de produtor, sei lá, porque tem produtor que são famosos. Uhum. Tipo, tem produtor estrela que tem todos os outros cafés têm o mesmo produtor, porque eles são bons e a pessoa busca mesmo. Mas aí você vai ter todas essas diferenciações, né? Então eles têm que colocar uma diferenciação de parâmetro para o que você quer comprar. Eu quero comprar um café ácido, então vai estar escrito lá. Quero comprar um café muito doce, tá escrito lá. Quero comprar um café de tal pontuação, vai comprar lá. Mesma coisa com vinho. Às vezes eles vêm com selos de prêmios, mas nem sempre você vai comprar ele por conta da premiação. Sim, sim. E como que a pessoa procura essa avaliação? O produtor de café, né, que produz esse café, ele quer ser avaliado para se vai ser vendido como especial ou não. Existe uma instituição, algum ambiente que faz isso? Não, você consegue fazer isso, por exemplo, aqui em Curitiba na verdade, Curitiba é o polo dos cafés especiais no Brasil. E se o Brasil é o polo de cafés no mundo, então Curitiba tá tipo no epicentro Que legal. do mundo, assim, para cafés. Então, quando eu preciso saber a pontuação do meu, o que eu faço? Como eu já trabalhei no Luca, eu levo no Luca e peço para eles a ficha técnica. Então, a Georgia e o pessoal lá aprova, porque eles são provadores oficiais do Brasil, eles fazem concurso, eles fazem tudo. Então, eles são pessoas aptas a me dizer. Então, você vai por confiança, digamos assim. Vai um selo lá que foi aprovado por tal pessoa e você compra... Entendi. Mas essa questão da pontuação é uma coisa mais de... É para você poder classificar esse café como determinado nome? Qual que é o objetivo, assim, fora, claramente, ter uma noção do que da qualidade daquele grão, daquele café, mas, assim, em termos comerciais, assim, qual é a função, ou não tem função nessa pontuação? Tem, porque existem concursos. Então, né, dentro de um determinado concurso, quem tiver a maior pontuação tem. Sim. Agora, para pessoas que são vão buscar isso, daí influencia. Mas varia de acordo com o teu público. Entendi. É legal, porque é uma coisa objetiva, assim, é uma forma objetiva de avaliar, né? É uma coisa completamente subjetiva. Esse café é bom por isso, porque ele não tem uma série de critérios, né? Mas é igual você falou, não necessariamente vai ser bom, porque gosto é gosto. Não, e uma coisa que eu acho difícil também, que eu sofro, pelo menos, se eu compro um café especial desse, eu tenho insegurança em como preparar. Porque, por exemplo, pode ferver água, não pode? Cara, eu posso usar o filtro normal, não posso? Você colocou um ponto que eu tenho muita dúvida, porque tem um monte de jeito de fazer café, assim, né? Você deve ferver a água do seu café, tá? Você deve ferver a água do seu café, porque temperatura é energia. Você precisa de energia para extração. Então, a partir do pico ali, que aqui ele vai ferver a 92, 96, que é a extração ideal do café. Então, ele vai subir no pico e ele cai muito rápido, né? Então, até você desligou a chaleira, ela tá escorrendo, ele tá perdendo calor. Então, você precisa ferver, não pode deixar ela fervendo, que isso vai perder várias coisas, você vai perder o oxigênio da água. Mas, ferveu, desligou, passa. Ferva a água do seu café. Perfeito. E aquela coisa assim, tipo, infusão a frio, não tem várias técnicas assim que o pessoal mais barista, assim, né? Tem estratégia. Esses dias eu fui num lugar, um amigo meu pediu um café que ele apertava o negocinho, o café passava meio na hora. Achei um barato, mas não sei qual era a diferença. Prensa francesa. Os métodos, eles vão ter uma grande diferença, assim, para a parte de moagem, a quantidade de tempo de extração, né, e barreiras. Então, por exemplo, um café coado, né? O que você vai fazer? Primeiro você vai colocar o filtro, né? Vai colocar o porta-filtro, o filtro vai jogar água nele para lavar esse gosto de papel e esquentar ele, porque, como eu falei, não pode perder muita energia na extração, e aí vai passando aos poucos. Nesse que você falou, a ideia é que ela fique 4 minutos em infusão direto com o café. Nesse período ela vai extrair tudo que ela tem e daí você vai colocar uma peneirinha de metal. Só que essa peneira de metal é uma barreira muito ampla,
Então, você vai deixar partículas passarem. A tendência é que na boca você sinta ele mais pesado, mais denso, porque ele não filtrou, entendeu? Ele só decantou o café. Esse é o método mais parecido com degustação que você vai ter. Agora, você ter uma barreira de papel. Hoje, se você for no mercado, tem lá, melita tradicional, melita para você passar com açúcar. Isso é ruim? Não. Por quê? O café tem açúcar, como eu falei, um café especial ele tem muito açúcar. Se eles abriram os poros para passagem desse açúcar, a gente tira uma grande vantagem nisso, no café especial, para você deixar passar mais coisas. Na cafeteira italiana, por exemplo, ela vai passar por ela vai esquentar a água ali em cima, vai passar pela parte que está o café. Que ela é perigosa, aquela cafeteira. Começa a espirrar às vezes na minha mão. Então, se você entrar no Instagram, tem várias dicas de como fazer ela, sem explodir, inclusive. Instagram, como é que é o Instagram? @class.café. Isso aí. Tá lá, tem várias dicas de como passar café. Sem explodir nada. Sem explodir o café. Segurança é também café. Sim, aí, por exemplo, uma prensa francesa, que vai ficar 4 minutos em infusão. A gente tem grãos maiores de café, né? Um pó muito mais grosso, porque ele vai ter tempo de estar ali extraindo tudo. Agora, um expresso ou um café da italiana, onde ali a água vai passar no segundos, porque realmente a parte de extração é muito curta, né? Ali você precisa que o grão esteja muito mais fininho para você aproveitar melhor ele, aumentar a área de contato e ele aproveitar aquilo ali para passar para a bebida. Na italiana é isso? Italiana. Tá, perfeito. Só pra... Uma outra coisa, eu tenho dúvida também sobre o café. Eu compro ele moído já, o pacote pronto, né? E o tempo que eu guardo o café também vai influenciar, né? Na qualidade da minha bebida. Qual que é a dica, assim? Eu sempre optar por comprar o café moído na hora? O que pode ser feito, Roberto? A melhor coisa que você tem para fazer é comprar um moedor de café. Se você for investir em algum equipamento, você pode usar teu filtro Melita, você pode passar o café na tua meia, mas compre um moedor de café. Porque o café é como se fosse uma cápsula cheia de coisas boas ali dentro. A partir do momento que você abre elas, né, que você expõe essas coisas, elas vão oxidando e você vai perdendo. Por isso que, ou se você não tem, pede para moer na hora. E esses cafés que estão moídos há muito tempo, não tem como você saber. E nunca guarde o café na geladeira. Mais uma dica. Por quê? Eu não guardo, na verdade nem sabia que tinha que fazer eu não isso. imaginava também que alguém guardava na geladeira. Mas por quê? Porque muita gente guarda na geladeira porque acha que vai preservar, né? Sei lá, na geladeira as coisas ficam guardadas por mais tempo. Teoricamente faz sentido, mas a geladeira é cheia de coisas úmidas e perfumadas, tipo, sei lá, um peixe. Aí o café vai ficar com gosto de peixe. Sim, porque ele absorve tudo. Cebola, qualquer coisa que você prepare e deixe lá. Eu já vi que o pessoal deixa o café na geladeira exposto, assim. Já viram? Porque para absorver o cheiro, eu já vi isso. Ah, não, se for para absorver o cheiro de alguma coisa, Sim. aí Tipo, é de da propósito. pessoa. Isso eu já vi. Mas É, não na consigo geladeira. entender também. Mas a geladeira vai absorver o cheiro de tudo, né? Pois é. É estranho. É estranho mesmo. Mas o cara pode estar, né, fazer de casa pensado, quero notas de... Daí, Abacaxi. do que ele quiser. Hoje tem também café, eu não sei se é um café especial, mas já tem algumas qualidades melhores de café instantâneo também. Pelo menos eu já encontrei no mercado cafés melhores solúveis. É por isso que eu falo, assim, o processo é o mesmo, mas é mais barato você fazer com um café robusto, que não tem uma qualidade tão boa. Eu nunca testei fazer um café solúvel com meu café. Provavelmente vai perder bastante, né? Vai ser um processo mais caro você fazer. Até porque vai muito café, vai tempo, né? Em relação ao outro que daria o dobro. Então, existe uma tecnologia da cápsula em si, né? Que você tem que ter preparado, né? Pra montar, imagino. como assim?
Não, pra colocar dentro da cápsula, assim, né? Tem toda uma questão industrial. E tem diferentes máquinas também, né? Isso. Também. Eu acho que... Mas eu acredito que, assim, pelo que eu imagino, você vai ter que ter uma pressão bem grande ali, né? Então, talvez realmente máquinas melhores vão dar resultados melhores, porque elas vão ter caldeiras maiores, vão ter uma pressão maior, e com a pressão você realmente extrai mais coisas. Mas, no geral, assim, eles com certeza, colocam algumas coisas, um blend. Roberto, você falou de passar o café com a meia, né? Brincou. Mas o filtro de pano, ele tem alguma vantagem, desvantagem? Tem. Todos os métodos têm suas vantagens e desvantagens, né? O método de coador de pano é o mais antigo que existe, né? E eles desenvolveram um papel porque o gosto não era tão bom, porque as pessoas não têm costume de trocar com frequência o pano ou lavar de forma correta. Mas o pano, que nem eu falei, é tudo uma questão de barreiras. O pano, ele tem barreiras muito grandes, né? Que é uma treliça ali, que, né? Você mesmo enxerga os poros ali, onde vai passar. E você deixa passar coisas maiores. O que são moléculas maiores? Açúcares são moléculas grandes, gorduras são moléculas grandes, né? Os óleos. Então, isso tudo vai passar para sua bebida e isso tudo influencia até na percepção da bebida na boca. Então, você vai ter uma bebida mais encorpada, uma bebida que vai pesar mais na boca. Você sente ela preencher mais, assim, não é tão ralinha, sabe? Então, isso tudo influencia com a meia. Se for uma meia nova, pelo menos. Pode usar, fica à vontade. Não, legal. Roberta, o café, você comentou sobre a cafeína, que nem sempre um café muito amargo, ele vai ter mais cafeína, né? Ou não. Mas eu já ouvi falar que para algumas pessoas tomar café dá sono. Isso existe mesmo? Se a pessoa está muito viciada, eu acho que sim. Nossa. Ou você está em época de prova, não tem café que aguente, né? Cara, mas sono não, né? Eu acho, não sei. E dor de cabeça também? Dá azia às vezes. Sim, Azia. Principalmente cafés que não são de qualidade, que eles não usam materiais de qualidade. Eles não vão ter tanta ou cafeína e na verdade vão ter muitas impurezas. E, por exemplo, grãos que foram estragados, grãos que foram atacados por fungos, que mofaram. Então, isso tudo, lógico que tem toxinas que atacam o teu estômago e tua cabeça. Então, vai te dar dores de estômago e cabeça. E se você também não toma uma coisa 100% pura, então a teor de cafeína é mais baixo. Então, tem que ver tudo isso. Mas, não sei se vocês já viram, mas a cafeína, ela entra em neurotransmissores para enganar teu cérebro do sono. Mas a partir do momento que ela vai se grudando, ele vai criando mais. Então, você vai precisando de mais. Então, às vezes, não é que ele vai te dar sono, mas a cafeína não tá vencendo mesmo. Você vai se acostumando, né? Com certeza. E tomar muito café também, né? E tem uma dose máxima de café? O quanto você aguentar. O quanto você aguentar? Acho que sim, não sei, acho que depende de pessoa para pessoa, assim. Eu sei que minha mãe, ela fica com dor de cabeça, ela não toma café de manhã. Assim, ela já... ela fica com dor de cabeça se não tomar? É tipo uma abstinência, assim, sabe? Abstinência. Nossa. Tipo, então já acostumou a tomar todo dia, né? Daí, se ela não tomar, assim, fica com dor de cabeça. Eu queria falar um negócio que eu tinha comentado as regiões, né? E eu lembro que teve uma viagem da faculdade que a gente fez, que a gente foi ver o pessoal do café, assim, também lá no Norte Pioneiro, né? E aí lá eles comentaram, assim, que o Paraná produzir café, em relação a alguns conceitos que existiam antes, foi uma coisa meio surpreendente, de que não se esperava que pudessem ser feitos bons cafés aqui no estado do Paraná, por, enfim, algumas condições que eu não conheço. E eu não sei se você conhece essa história, mas eu lembro que eu fiquei com essa pontinha lembrei disso, na verdade, agora, né? E queria que, se você soubesse disso, comentar pra gente, por favor. Então, o café, ele precisa de calor e eles têm um estudo que diz que a altitude influencia bastante. Aqui no Paraná a gente não tem tanta altitude. Mas, em contrapartida, né, esses compostos que vêm no café, eles são derivados de estresse do café. Então, quanto mais, digamos, alguns estresses teu café vai passar, ele vai produzir determinadas coisas, né? Não dizer, tipo, super estresse.
que é o exemplo de estresse para uma planta de café, para o pessoal entender assim? Por exemplo, aqui é mais frio do que lá no norte, lá em Minas, por exemplo. Então, essa quantidade de vento, essa quantidade de frio, que a planta precisa desenvolver mais coisas. Por exemplo, o que a planta pensa? Preciso proteger meus grãos de café. Então, ela vai jogar pro grão. Então, o grão tem uma tendência a ter mais coisas gostosas ali, porque ela vai produzir essas outras coisas, né? Entendi. Mas eu acho que o Paraná, na verdade, ele não produz tanto café bom por uma outra questão que não é geográfica, é mais uma questão cultural. Porque hoje a gente vai até comprar café, às vezes, de vizinhos, e eles falam, mas por que eu vou colher café maduro se eu posso colher verde? Então, até você explicar que dá diferença de você colher um café maduro. Então, falta essa parte cultural, sabe? Mas apesar disso, nós temos ótimos cafés. Então, você acha que falta ainda um desenvolvimento, talvez, de entender, de conhecer assim um pouco mais a fundo essa cultura, que você, aqui especificamente no Paraná, você acha, em relação a alguns outros estados, você acha que não tem defasado dessa forma? Não sei dizer em relação a outros estados, porque eu imagino que lá em outros estados, principalmente nesses maiores, as fazendas são maiores e eles têm mais tecnologia, então eles já têm um cuidado maior. Agora, por exemplo, o Espírito Santo, eles começaram, mesmo sendo eles tendo várias coisas diversas lá, né, sendo sítios pequenos, não tendo, são sempre sítios declivosos, tudo. Então, eles começaram a ver que se eles cuidassem mais, eles teriam um café bom. Então, muitas vezes, é uma questão de você ter cuidado. E daí também tem, assim, uma vez a gente foi viajar e a gente levou um café para um mineiro. O mineiro não gostou do nosso café, porque falou que não era tão doce e era muito amargo. E daí ele deu um pra gente e falou, tá, é muito ácido e não tem textura esse café. Então, tem essa questão também do... Que está acostumado, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que é bem uma questão... Não é uma questão que o Paraná não tem uma boa aptidão a isso, sabe? Pode ser cafés muito bons. Tem lugares que podem ser melhores. Mas aqui acho que tem outras coisas que não são, digamos, o problema que é o Paraná. Sim. Não, e pelo que você contou, assim, né? Se contorna, né? Desenvolve um café que agrada mais um público específico, enquanto em Minas pode desenvolver um café que agrada um outro público, né? Assim como o que a gente tá falando os vinhos e cerveja, acho que acabam seguindo uma lógica comercial parecida em alguns pontos, né? Será que a resistência para o café paranaense, para produzir café aqui, não se deve também a um pouco dos traumas, assim, das geadas Com certeza. e de tudo isso? Com certeza. E se perdeu muito, né? Culturalmente se perdeu muito nesse período. Depois da geada de 75, tinha grandes produtores de café. O governo não incentivou o replantio de café, incentivou o plantio de outras coisas e, né, se perdeu um pouco da cultura. Agora, esse ano deu uma geada bem grande que atingiu até o Espírito Santo, né? Mas aí o que acontece? O Paraná, ele não sofreu tanto porque já está calejado, digamos assim. Agora, grandes produtores, a gente já sabe, digamos, aonde não dá geada, entendeu? Aí, por exemplo, Minas, que é tipo aquele marzão de café, geada veio e... Eles não convivem com a geada, né? Esse ano foi difícil, inclusive, né? Pro café, Sim. eu tava vendo, assim, né? Porque teve não só essa geada bem forte, mas a seca, né? A gente ia ter uma quebra de produção esse ano, bem forte por conta da seca, né? Então, os grãos não iam granar o suficiente, ia dar má formação, isso vai perdendo qualidade, tudo vai perdendo qualidade. Aí, com a planta já debilitada, aí veio a geada e pegou bastante. Tanto que, ano passado, eu tava pagando R$600 uma saca de café. Esse começo desse ano eu paguei 800, agora tá 2,5. Nossa, 2,5, caramba. Então, assim, subiu muito e a tendência é subir mais. Porque a geada pegou... Esse ano algumas pessoas já tinham colhido. E o que não tinha sido colhido e pegou geada, o grão murcha no pé e você perde qualidade. Mas o ponteiro do café que estava pronto pro ano que vem queimou inteiro. Então, ano que vem... Uma quebra. Perdeu o do ano que vem também. E quem perdeu tudo
Tem que perdeu 2 anos, 3 anos. Para o pessoal entender, né, o café, os ramos que vão produzir os grãos de café, né, os frutos do café, esses ramos são produzidos no ano anterior. Isso mesmo. Né? Então, se você tem uma quebra, um dano nesse ramo, a produção do ano que vem vai ser afetada. Né? Isso também explica por que o café é bianual, né? Uhum. Então, porque assim, a gente tem a raiz, passa pelo galho central, vai ser distribuído entre os ramos. Então, o que vem primeiro? A planta vai produzir desde criança, desde bebê. o carinho pelo café. O neném lá, ele vai começar a crescer, vai desenvolver os primeiros galhos. Né? Então, o que ela está produzindo? Galho. Então, produzir galho, né? Não tem o fruto para produzir ainda. Até que ela vai começar a produzir frutos. Isso aqui aconteceu. Ela vai passar pelos galhos, vai começar a dar fruto. Então, aonde que a energia vai parar? A energia vai parar nos frutos. E ela não vai chegar para continuar aquela produção do galho. Então, um galho que foi longo para a produção de grão, no ano seguinte vai ser curto para a produção de grão. Né? Então, porque enquanto está dando fruto, está criando galho para o ano seguinte. O ano seguinte, que tem poucos cafés, né? Tem um galho curto para dar grão de café, ele vai passar mais, vai produzir um galho mais longo. Então, deu para entender. Então é um ano de uma boa produção, um ano de uma produção a gente chama ruim. De safra cheia e safra vazia. Em relação à produção cheia, quantos por cento que é a safra vazia? Dá para contar de 30% a 50%. De 30% a 50%, entendi. E aí, comentou bastante, né, Roberto, sobre a questão da colheita. Porque os frutos do café, eles amadurecem em épocas diferentes. Né? E então, essa colheita manual seria dos cafés maduros, consequentemente, um produto melhor, né? Na verdade, não. A gente conta como se fosse uma produção em um período só. Uhum. O que acontece? O café, ele está em dormência, tá? Os brotos das flores ficam em dormência até a chegada das chuvas, tá? Aqui o nosso clima é um pouco mais louco, mas vou contar, tipo, Minas, que é é mais preciso. Tá colhendo café, então o próximo ramo tá pronto lá com os brotinhos de flor. Enquanto eles estão colhendo, não tem chuva, então eles também não tem tanto problema de secagem, não tem tanto problema de colheita. Terminou a colheita, chove. Todos os brotinhos que estão prontos vão liberar. Então, eles vão brotar, e aí a brotação é uma só, uma ou duas no máximo. Então, você vai ter uma ou duas colheitas. Aqui no Paraná, teve um ano que a gente teve 8 floradas. Nossa. Então, para você ter um controle disso, para compensar você colher na mão tudo, né, parte por parte, é bem complicado. Então, aí depende do que o produtor quer também, que nem eu falei. Tem produtor que, para ele, não compensa. Encarece também, né? Principalmente sendo manual, né? Sim, quantas vezes tem que entrar na lavoura para ir colher, para secar, para ter todo o processo. Então, realmente, nesses casos é difícil. Mas assim, até 3 floradas é o ideal, que você consegue separar certinho. Na Colômbia, por exemplo, por que a Colômbia tem cafés muito bons? Lá chove o ano inteiro. Então, eles só têm colheita manual e ao longo do ano. Então, eles só conseguem colher só os madurinhos, mas Eles não têm espaçado. Um sistema, assim, muito preciso de safra? É meio que o ano inteiro, assim? É. Nossa, que diferente. E quem não colhe manual faz o que o pessoal chama de a derriça, é isso? Derriça também é manual, Isso. na verdade. Derriça é quando você vai pegar o galho e você A seletiva, vai puxar né, no tudo. caso. A derriça você vai pegar e vai puxar tudo. O que vier, veio. Né? A manual, que a gente chama, é colher grão por grão. A gente também tem uma que é semi-manual, que a gente coloca numa motosserra umas mãozinhas que ficam vibrando. E você ajusta a vibração, porque os grãos mais maduros, eles soltam mais fácil. Então, você coloca ali no grão de café, ele vibra, cai no pano, o café é mais maduro, e você teve uma seleção ali. Uma seleção. A colheita mecanizada, que são aquelas coisas grandonas, leva o mesmo princípio, porque a máquina vai passar, o pé de café vai passar no meio dela, ela tem várias varetas que vão vibrando e o café vai caindo também em esteiras que vão jogando pro tonel. Então, a princípio, digamos, de colheita é vibração, quando tem uma coisa mecânica. A mecanizada colhe tudo, colhe verde, colhe... Depende do que você regular da tua máquina. Entendi. Você pode Você consegue produzir um café especial dessa forma? Sim, tanto que
Lá em Minas, que é um monte de café, é tudo mecânico e aí eles conseguem sim. Até o legal do mecânico é que depois de você colher ele, você tem um maquinário para você lavar e separar ele. Então, na lavagem, você vai separar por densidade. Os grãos boia, que são grãos que secaram muito, os grãos maduros que vão passar pelo meio e grãos verdes vão afundar. Então, aí você também já tem uma boa separação e, digamos, você consegue apertar mais, né, para ser mais preciso ou menos preciso. Aí depois que colhe esse grão, ele vai para uma pré-secagem, isso? Não, ele vai para secagem completa. Uhum. Então, aí você tem duas formas de fazer, né? Não, 3 formas de fazer. Você pode ou descascar ele, né? Descascar e tirar o pergaminho, que você vai chamar isso de café CD, cereja descascado. Aí vai pro terreiro. Só os grãozinhos mesmo, né? Não, vai com o pergaminho, perdão. Vai com o pergaminho só, não vai com a casca. Então ele seca mais rápido. Só que a tendência é não ser um café tão encorpado. Aí você tem o honey, que ele vai com a polpa, ele vai com o melado, digamos assim, mas ele vai ter um processo fermentativo dentro dele. E existe o método natural, onde você vai colocar ele no terreiro com casca. Daí tem terreiro, nosso terreiro, por exemplo, é um terreiro com estufa, tem terreiro suspenso, tem secagem daí mecânica, né? Por, digamos, discos que vão girando, assim, é um cilindro, por cilindro que vai rodando, ou por caixão, que eles vai jogando um caixão em cima do outro, assim. Tá. Essa secagem ainda não vai definir características do café. Algumas sim. Cafés que são, por exemplo, o honey, ele vai ter uma fermentação. Se você pode trazer mais coisas. Coisas diferentes, digamos assim. Porque hoje a gente tem uma fermentação um pouco mais controlada, onde você tem uma... Você consegue, digamos, prever o que vai ter ali, mas não é garantia de nada, porque não é muito estudado ainda. Mas um café cereja descascado, ele não tem tantos sólidos solúveis quanto um café natural. É esse que é o café verde? Não, ainda não. Porque ainda assim, ó, inclusive, quando em concursos, existem 3 tipos. Eles fazem concurso para CD, né, para cereja descascado, concurso para fermentados e concurso para natural. Então, tem diferença, tanto que eles separam os 3 pré-concurso. Não, depois que a gente faz essa parte de secagem, o café vai ser armazenado por 3 meses, pelo menos. Pelo menos na nossa propriedade é assim, né? A gente deixa armazenado dentro da casca, aí ele vai passar pelo beneficiamento. No beneficiamento, a gente tira a casca, tira o pergaminho, daí ele vai para o rebeneficiamento. Que daí no rebeneficiamento é separação por peneiras e por densidade, para você ter o café verde certinho, de acordo com o tamanho da peneira, o que é resto, o que é moca, que é uma mutação do café também. Moca, um café ele tem 2 frutas, tem 2 sementes dentro do fruto, que eles são retos de um lado e são bojudinhos do outro, certo? Quando ele tem só um grão, ele completa a loja inteira. Então, ele fica redondinho. E a gente chama isso de grão moca. Isso é moca? Isso é moca. Cara, eu achei que moca era tipo café em italiano, que as pessoas colocaram no nome pra o nome vender chique. Mais. Cara, eu juro que era isso. Mas eles também chamam de moca pot, a cafeteira italiana. E eles também chamam de moca café com chocolate. Essa cafeteira, ela tem ela é específica para esse grão? Não, né? Não deve ser. Não, é só o nome. Então eu aceito. Ele só tem o mesmo nome. Mas viu como é um nome bonito? Que as pessoas até roubaram, chega. Obrigado. Essa casca, esse pergaminho, ele serve para alguma coisa ou não? A gente usa para adubação. Adubação. Toda a parte que é resto, a gente usa para adubação. Que legal. Tem um café que é um bicho que come, não é? Que já faz, que já tira essa casca, não é? Nossa, eu tinha esquecido disso. Isso não é meio bizarro? Isso é bizarro, não é? Bizarro. Você já chegou a tomar esse café, Roberto? Não. Café do jacu. Não? É jacu, né? Jacu come casca. Ele come o fruto, né? Mas a história é a seguinte. Os jacus, eles são animais que eles comem frutas e eles dormem sempre no mesmo lugar.
Tá, então, por exemplo, se tem jacu na tua propriedade, o que ele vai fazer? Frutinha gostosa, tá madura, vou comer essa daqui, né? Tem um monte, tem um banquete. Ele vai selecionar só as maduras. Então, ele vai colher as maduras, vai digerir isso durante o dia, só que durante a noite é quando sai a maior parte. Então, ele já sabe onde os jacus dormem, vão lá e recolhem as fezes, fazem a lavagem, só que ele não consegue processar nada além do fruto. Porque ele tem o fruto, o pergaminho e daí o grão. Então, digamos, o grão está intacto ali da sujeira. Aí eles pegam isso, lavam, torram e te cobram o olho da cara. Isso as máquinas fazem, não fazem? O quê? É tirar essa polpa do fruto, Fazem. né? Você está comprando a história. Basicamente, Quem que O inventou conceito, isso? né? o conceito. Quem inventou isso? De onde veio esse negócio? Cara, tudo Assim, que é exótico as pessoas pagam caro. Isso é verdade. Alguém falou com muita autoridade, daí quando essas pessoas falam com autoridade, você acredita que esse café é o bom. Tem um outro animal que faz isso também? Tem um na Indonésia que é tipo um marsupial. Eu não lembro o nome dele. Uhum. Muito legal. Não é legal, cara. Eu tomaria. Nossa, cara. Assim, eu tomaria. Tomaria, mas tipo, porque é bizarro, não Mas por... É, exatamente, porque é uma... Não, tipo assim, eu sou um cara muito rico, tô na minha casa sábado à tarde, vou degustar um café do Jacu. Copiluac. 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 Que legal. É, mas é basicamente assim. Tá. Não tem explicação. Você vai comprar Não, mas é história. claro, é uma história, né? Até porque, de certa forma, as pessoas fazem isso com café. Enfim, tipo, o café. É vendido uma história, né? O café da família tal, que é feito de tal jeito há não sei quantas gerações. Sim, Só tudo... que é uma história normal. Mas fora isso, né? Uma história normal. não passou pelas férias de ninguém aqui, eu garanto. Exatamente, né? Tá Mas a questão da história, né? do comercial, da parada, é o mesmo princípio, né? Não muda nada. E depois, a gente já passou pelas etapas e o grão tá verde, né? Tá seco. E é agora que entra a torra do café? Depois que o grão tá verde, separado por peneiras, ele fica separado lá Na verdade, a gente só descasca ele quando a gente vai usar. Então, a gente descasca por lotes, que ele fica preservado melhor dentro da casca. Mas ele fica 3 meses... Tem que ficar 3 meses descansando, senão ele não fica gostoso, ele fica um gosto de verde. Digamos, ele precisa assentar as coisas dentro dele. Daí separa por peneiras, vai pra nossa cafeteria. E daí eu vou torrando semanalmente conforme demanda, né? Então eu abro uma saca, a gente trabalha com sacas de 30 quilos, porque eu não consigo carregar uma saca maior do que isso. Então normalmente são 60, mas a gente pede pra sempre colocarem por 30. Aí eu tenho um torrador lá, que é um torrador a gás, ele é um torrador de 10 quilos, mas eu torro de 7,5 kg em 7,5 kg, para o café ter mais espaço ali para se desenvolver. Aí ele vai ficar rodando ali a 200 graus Celsius, em torno de 200 graus Celsius, por 12 minutos, e daí ele sai torrado. Depois que ele sai torrado, ele precisa ficar 24 horas descansando também. Não, e tem os tipos de torra, né? Eu estava lendo aqui que esse é um café torra média. Isso. A diferença é o tempo que fica no torrador ou a intensidade? Qual que é a diferença? Existem vários perfis de torra, mas o que a gente fala sobre torra clara média, uma torra mais escura, é mais o tempo de desenvolvimento final. É o tempo final que você vai deixar ele torrando lá por si só. Mas a diferença seria no sabor. Por quê? Durante o final da torra, a primeira fase dela é secagem. Ela vai estar a 12% de umidade, o grão verde. O primeiro passo, ele vai perder essa cor verde e vai chegar até 2% de umidade, então ele vai ficar amarelo. E depois disso ele vai começar a cozinhar. Não, ele não cozinhar porque cozinhar é um processo mais rápido. É um processo mais demorado. Mas ele vai começar com Maillard e a caramelização, né? Então, você vê ele mudando de cor, desse amarelo palha, do final da secagem, até ele começar a ficar marrom. Depois que ele fica marrom, ele, digamos, meio que vai manter a cor dele. A diferença é que ele vai estourar e vai mudando os sabores. Só que o que chega primeiro? Primeiro o sabor é a acidez, tá? Depois que o pico máximo de acidez que o teu café atingiu, ela vai começar a cair. Depois que ele começa a cair, vem a doçura. A doçura chegou, começa a cair, né, no pico.
e depois vem o amargor. Ou seja, uma torra clara vai priorizar a acidez. Uma torra média vai priorizar a doçura. E uma torra escura vai priorizar o amargor. Porque se você tem a acidez, você ainda não chegou na doçura e no amargor. Se você tem o amargor, você perdeu a acidez e a doçura. Perfeito. Então, você já aprendeu a comprar seu café especial. É isso que acontece num café extra forte, né? Passou já, perdeu tudo e ficou só... Nossa, mas passaram longe. É. Eles derraparam na curva assim, ó. E voaram. Não, mas é bom saber, porque eu acho que você não tá aquela informação à toa, né? Tá ali já dizendo que tipo de produto aquilo é, né? Além de ser especial por X, Y razão, mas qual característica ele vai direcionar mais o café, né? Igual aquelas coisas assim, tipo de... eu fui um dia comprar o que era, não lembro, uma coisa tipo de vinho, assim. Aí tinha Brut, Semi-Brut, não sei o que lá. E eu não sabia o que era, tipo, pesar na internet na hora, assim, porque eu não sabia, né? Mas é de certa forma a mesma coisa, guardadas as proporções, né? Tá orientando o estilo daquele produto. Show. Mesma coisa com cerveja, por exemplo, uma IPA, uma APA. Você tem... Sim. Quando eu te falo, é uma Pilsen. Você já espera alguma coisa daqui, É verdade. né? Então, por exemplo, você vai pegar meu pacote de café. Tá lá, torra média, chocolate, caramelo e mel. Ou nozes, né, nessa safra. Você já espera alguma coisa dele. Você já bolou na sua cabeça, é mais ou menos isso que eu vou encontrar. Mas, se você pegar, por exemplo, uma APA, tal, você vai... Né? Sim, você já vai saber, tipo, já vai conjecturar alguma série de informações sobre aquele produto. Igual uma Sub-Zero, que você já não espera nada, na verdade, né? Cara, eu vou falar que esses dias eu tomei uma Skol Zero. Gente, tava muito boa. Uma Skol Zero tava O calor faz isso. O calor. A sede. Nossa, sede. Mas eu imagino que o mercado funciona parecido, né? Porque até um tempo atrás a gente não sabia muito bem o que era uma cerveja, o que era um índice de amargor. O café eu acho que passa por esse processo também de ter opções no mercado, o pessoal conhecer e exigir um pouco mais. O mercado está se tornando mais exigente, né, para o café. Sim, bastante. Até que nem eu falei aqui em Curitiba, né? Hoje você tem vários cafés, né, do Brasil inteiro. Não posso falar do mundo porque a gente não pode importar café de fora. Mas a gente tem vários perfis e as pessoas buscam coisas diferentes, né? Então, a gente estava acostumado só com aquele café tradicional. Poxa, nossa, tem um mundo inteiro atrás disso. E daí vai começando a criar cultura, né? Então, é toda uma criação de cultura. Você chega no mercado, hoje no festival, nossa, tem um monte de café bom para você comprar, né? Então, você vai... Antes até falavam, né, que o Brasil produzia o café, o que era bom ia para fora e o que tinha de pior ficava aqui. Eu acho que hoje em dia já não é mais bem assim, né? Não, hoje fica muita coisa para dentro, muita coisa, porque os grandes produtores... Quer dizer, grandes produtores que produzem muito, eles mandam para fora também, porque os compradores são bons. Mas muita coisa fica aqui dentro. Hoje já eu tenho um amigo que é barista, que... Nossa, ele é um barista assim, excelente, tá morando em Londres agora, já há 2 anos, tá morando pela Europa. Ele falou, não tem café bom como tem no Brasil. Porque aqui, ou eles deixam velho, eles não têm essa cultura de você explicar, digamos, a família tal cuida do negócio, sabe? Ou, por exemplo, o café é a mesma torra, eles não fazem questão daquele cuidado certinho, tudo, sabe? Então, essa questão do brasileiro também de acolhimento, eles não têm lá fora, né? Então, isso é uma diferença grande também na qualidade do produto que se tem aqui ou lá. Nossa, imagina. E esse é um diferencial do teu produto, né, Robert? Que a mesma família cuida desde o plantio até a xícara, né? Sim. Eu tenho com quem reclamar qualquer coisa. Brigar. Depende da safra, o amigo secreto é de um jeito, a safra secreta é de outro. Que legal. Não, mas imagina, porque o café aqui no Brasil, até brinquei no começo, né, que tem essa questão cultural de cultura não agronômica, de que se o café é a hora que você para descansar, né, o café é a hora que você para conversar,
pra contar história, não sei o quê. E acho que em alguns lugares... Lá fora nem sempre assim, né? Acho que o café é só um negócio pra te dar mais energia, tomar rapidão. O pessoal que nem fala... que nem Starbucks agora. Eu vou falar um negócio. Eu acho um absurdo fazer aquela fila gigante só pra tomar um café de Starbucks. Eu não acho tão bom. E assim, se ficar muito tempo esperando, eu não sei, cara. E eu acho que o preço não paga. Também acho que não. Na verdade, todo mundo se perguntava por que não tem Starbucks em Curitiba, né? Verdade. Aí você olha, bom, eles fizeram uma baita de uma fila. Hoje já não tem uma fila tão grande. Sim. A fila já foi diminuindo, porque aqui a pessoa tem uma base muito grande, né? Tipo, a base é forte, eles têm A referência. referências diferentes do que outros lugares. Então, o Starbucks acaba perdendo nisso. Existem pelo mundo, acho que 5 Starbucks, que daí eles são, tipo... Eles pegam, tipo, o melhor que existe no mundo e fazem, tipo, um super negócio. Mas daí são 5 Starbucks no mundo. Mas são... É que é uma franquia também, Starbucks Não é Premium, franquia. assim? Não é franquia o Starbucks? Starbucks são todas lojas próprias. Ah, legal. E é como se fosse uma premium. Tipo, um lugar Starbucks que é melhor. melhores. Gente, vocês já foram no Boticário do Pátio Batel? Não. Sei. É tipo... Não é da minha classe social. Não, mas é que lá é diferente. Tipo, o atendimento é diferente. Eles têm produtos diferentes. Inclusive, se vocês forem comprar no Natal presente, eles dão até uma fitinha com o nome da pessoa escrito. Que eles imprimem na hora. E Starbucks Fica a também dica. Por E um Starbucks total de também R$0 coloca o a nome. mais. Que legal. Exatamente. Tem produto. Tem uma escala, né, dentro mesmo do Starbucks, assim. Nem sei porque foi do Starbucks. Acho que eu só queria falar isso. Nem fez Ficou na sentido. cabeça. Ficou no meu coração. Mas, É que eu acho que é o café mais famoso, né? Porque eu acho. ele tá no imaginário das pessoas quando se fala café nos filmes, né? Sim, aqueles copinhos. Antes de ter aqui os cafés com copinho, era verdade. Starbucks copinho, né? Tipo, eu ia no aeroporto só pra ter um copinho do Starbucks. Sim. Que hoje a gente É tem verdade. aqui. E as pessoas querem ser chamadas pelo nome no restaurante também. Também. Se sentem especiais. Com certeza. Apesar do Brasil ser um mega produtor de café, o consumo de café é grande aqui no Brasil? O consumo é Comparado, bem assim, grande. com... Não de café bom, mas de café no geral é bem... Café como um todo. Parece que é os Estados Unidos o maior consumidor de café? Não vou saber. Eu sei um dado que a Alemanha é o maior exportador de café torrado do mundo. Eles não produzem um pé de café. Isso é curioso. Eles compram tudo e Torram e vêm. vendem. Eles têm. É tipo a Melita é de lá também. A importância da torra. Então, até em Caramba. torra, é bem engraçado que nem eu falei, tem algumas fazendas que são famosas, né? Que são tipo estrelinha, assim. E o que eles fizeram? Eles fizeram um programa que você... eles deram a mesma saca de café, o mesmo lote, para várias cafeterias diferentes, para várias torrefações. E você pode provar o mesmo café com perfil de torra diferente, porque o meu perfil de torra não é o mesmo perfil de torra de outra pessoa, entendeu? Então você começa a sentir essas outras coisas também. Então é bem legal porque o perfil de torra muda. Por exemplo, eu vou no Luca, pra mim, gosto tem gosto, tipo, é Jorge que torrou. Vou no Moca, foi o Hugo que torrou. Entendeu? Tipo, você vai trazendo características dos lugares. Tipo, o pão de queijo. Tem um pão de queijo que é de tal lugar. Entendeu? E da torra, né? Você também é degustador oficial do Ministério da Agricultura. Isso. Como que isso aconteceu, assim? O que é uma degustadora oficial do Ministério? Então, aconteceu que... Deixa eu pensar exatamente quando foi isso. Foi quando eu comecei a aprender a torrar. Eles abriram uma turma, foi lá em Londrina, foram 5 semanas de curso. Aí você tem que aprender a separar o grão, mas não é essa parte fina, sabe? É uma parte mais para produção, que me permite comprar café, entendeu? Eu compro... É uma parte que é melhor para a parte do sítio da produção do que para essa parte da cafeteria e torre de café especial. Mas eu sempre ia lá pro sítio com meu pai e eu ajudava os rapazes da cooperativa a separar café, porque eu ia aprendendo defeito, tudo, como que funciona para você classificar por tipo, como que faz a comercialização, né? E aí quando abriu a turma, eu me inscrevi,
vou fazer isso aqui também. Aí eu comecei, eu fiz o curso 5 semanas, foram 2 teóricas e 3 práticas. Então foram 3 semanas bebendo café, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Nossa. Foi difícil dormir, mas aí foi assim, basicamente. Então hoje eu chego na época de colheita e eu classifico o café e falo, pai, ó, aconteceu isso, pai, aconteceu aquilo, pai, dá pra melhorar nisso, né? Então eu mais ajudo essa parte do meu pai com a classificação. Entendi. É uma coisa que volta mais pro início da cadeia do que pro final dela. Isso. Perfeito. E eu acredito que seja isso, né? Não precisa questão do horário, infelizmente, né? Não, eu nem sei, tava tão bom aqui o meu café, o papo, que eu fui indo. Mas, Roberto, quem quiser tomar o teu café, onde que te encontra? Sim. O meu café, a gente tem uma loja aqui em Curitiba, fica perto do Museu do Olho, tá? Tem no Instagram, tem todas as informações. A gente também tem site, tem Instagram. No Instagram tem muita dica legal de como fazer café, mostra como a gente faz, né? Tudo bem familiar, então é a gente mesmo fazendo tudo. Então vocês podem conhecer bastante de café por lá. E se quiserem me visitar, fiquem muito à vontade. É um prazer explicar pra vocês como é que funciona. Ali na tua loja que você falou que é perto do Museu do Olho, a pessoa vai lá só pra comprar ou ela pode tomar ali no lugar também? Tem café pra tomar, tem café gelado. É? Sim, café gelados, tem comida. E, assim, é pequeno, sabe? A ideia mesmo é o café. Então, a gente tem algumas coisas pra comer, mas é mais voltado pra café. Perfeito. Então, vai lá passear com o teu cachorro no Mon e depois vai tomar um café. Isso. Tem área pra pets. Pet friendly. Pet friendly. Que legal. Roberta, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Foi um prazer o papo, muito bom o café também. Muito obrigada. E se vocês sentirem o cheiro da caneca depois que vocês terminarem, ela tem cheiro de chocolate. Que legal. Dá pra ver meu futuro também? Não, porque não tem boca. Não tem boca. Que legal. O meu não dá, que não tem futuro. Não tem futuro. Não tem futuro. Esse país aqui não tem não. Show. Então vamos terminar. De novo, agradecer ao pessoal da associação, a gente sempre agradece, mas não podia ser diferente, eles nos dão uma força muito grande emprestando lugar aqui. Agradecer o pessoal do Agrastec, que também sempre está ajudando a gente, principalmente em questão de equipamento. E, por fim, o pessoal da cooperativa e o Fabrício também. Certo? Pedir para todo mundo que está nos acompanhando, que gosta do nosso trabalho, que nos siga, compartilhe, deixe seu comentário, sugestão. Esse podcast, a ideia é realmente conversar, debater, e vocês são todos bem-vindos para participar desse bate-papo. Perfeito. Inclusive, vale falar, né? Esse é o último episódio dessa temporada que a gente está fazendo, né? Então a gente está encerrando com a Roberta, muito especial e muito bom ter ela aqui. E, bom, para a próxima temporada a gente queria ouvir de vocês, fazer justamente essa conversa que o Eric falou. O que vocês gostariam de ver por aqui mais, ou coisas que vocês querem que, enfim, melhore, pontos. A gente realmente precisa dessa troca de informação com vocês para que a gente justamente possa melhorar, possa atender melhor vocês. Perfeito? É isso, então muito obrigado e até o próximo Agrascast. Muito obrigado, Roberta. Até mais. Valeu, gente.